Bom dia de domingo para todos. André Luiz, de Goiânia, Goiás, Centro-Oeste, coração do Brasil. Leio 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E Paulo, o apóstolo, diz: e aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos. E o Cordeiro só tem 12 apóstolos. E Paulo é o 12º apóstolo que cumpre o que está escrito em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele, o Senhor Jesus Cristo, que estabeleceu 12 apóstolos, mas o Judas foi cortado, se suicidou. A igreja escolheu Matias, mas Matias nunca fez uma obra para Deus, não há registro de obra de Matias. E William Branham disse que no lugar de Judas, o 12º apostolado, Deus colocou Paulo, para cumprir o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que Jesus Cristo tinha vindo para os seus, os judeus, e os judeus o rejeitaram. E todos quanto receberam e creram no nome de Yehoshua, o Mashiach, Jesus Cristo, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é Paulo que leva aqueles que são das nações, não? As nações, aos povos, aos gentios, não? Que agora fazem parte do número dos salvos. Povos que não estavam buscando o Salvador, o Mediador, o Redentor, agora tem a oportunidade, através de Paulo. E Paulo se foi, mas as palavras de Paulo é as palavras de Deus, portanto, palavras eternas. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Respira. Inspira. Você respira, né, para fora, né? Inspira para dentro, né? Respira. Dá para entender que a Bíblia tem um sopro de Deus, né? Se é inspirada, de onde vem a inspiração? O ar, o pulmão. O autor da Bíblia é o Eterno, ele não morre, nunca morre. Tem o sopro de Deus nesse livro. A vida eterna está nesse livro. João 20, 30, 31, João disse: eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, e crendo no que eu escrevi, tenhais vida eterna em seu nome. Não duvide que esse livro tem um sopro de Deus. Respira, homem. Inspira. Vai ver que o ar entra no seu pulmão. O ar, o sopro de Deus está nesse livro aqui, não duvide. É o único livro na Terra que tem vida eterna. O homem pode achar a vida eterna nesse livro. A mulher pode achar a vida eterna nesse livro, porque toda a Escritura é inspirada. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que esse livro levará o homem à perfeição. Então não precisa de pregações extras bíblicas, livros de profetas, códigos, estatutos, normas, regras, regulamentos internos. Só a Bíblia basta. Volta ao texto. Então, aqui Paulo está dizendo que Deus fez a coisa certa. Não tente mudar o programa, o plano de Deus.
Deus fez a coisa certa. Como é que ele fez a coisa? Em primeiro lugar, ele colocou os apóstolos na igreja. Em segundo lugar, os profetas. Quer dizer, os profetas no hebraico, que era Nabi, tinha uma grande primazia em Israel, igual Samuel, quando ia num lugar, o povo da cidade recebia Samuel de joelho e tremendo. Sua vinda é para o bem ou para o mal? É para a paz ou para juízo? Nós agora vemos que no Novo Testamento a palavra de Deus vem aos apóstolos. E os profetas estão em segundo lugar. Eles estão em segundo lugar. Se houver algum profeta na terra hoje, ele vai ter que se submeter 100% ao evangelho de Paulo. Ou então não é verdadeiro. Se desfazer de um ponto das 14 epístolas de Paulo, não é profeta verdadeiro. Paulo disse, ainda que esse profeta venha com anjo Moroni, Joseph Smith, suposto anjo Gabriel, que não é o verdadeiro Gabriel, o que vê a Maomé. Anjo de 24 de abril, que vê o Cacu, não é verdadeiro. Não precisa buscar anjo. Só o que Paulo escreveu é o suficiente. Se obedecermos, praticarmos, vivermos, para irmos ao reino celestial, entrarmos na glória. Esses anjos que aparecem aí pro Cacu, pro Joseph Smith, pro Maomé, no final das contas, esses anjos querem ser adorados. Querem ser venerados, adorados. Né? E a adoração só pertence a Deus. Jeová e seu filho Yehoshua. Né? Porque não são dois deuses, é um Deus. Eu e o Pai somos um. Então, Deus fez certo. Não faça errado. Não tente mudar o programa. O plano de Deus. Não procure mudar. Não procure colocar profeta em primeiro lugar. Está errado. Em primeiro lugar, os apóstolos. Só tem 12. E o 12º é Paulo, enviado às nações. O evangelho de Paulo é diferente do evangelho de Pedro, para a circuncisão, para os da Torá. O evangelho de Paulo não cobra circuncisão, não cobra dízimo. É para as nações e circunciso. A única coisa que foi pedido às nações, aos gentios, é abster-se, comida oferecida a ídolo, sangue, carne sufocada, e abster-se de uniões ilegítimas. E Paulo diz aqui em Romanos 7, 2 e 3, e 1 Coríntios 7, 39, é universal. É para a terra inteira. Uma mulher só pode casar de novo se for uma mulher viúva. E como que as mulheres têm marido vivo e estão no 2º, 3º, 4º, 5º casamento? Quem é que está dando carta de divórcio? É o Cacu? É os pastores do tabernáculo que prega a mensagem mambrana? É os pastores batistas, pastores da Assembleia de Deus, pastores das comunidades evangélicas? Vocês estão errados. Vocês estão mandando as mulheres para dentro do inferno. Elas não são viúvas, elas estão morrendo indo para o inferno, para o Sheol, para a hiena de fogo, para o abismo, lugar de tormento. Vocês colocaram elas fora da palavra de Deus. A mulher só pode casar se for viúva. Pode ler aí. Em todo o tempo que o marido estiver vivo, a mulher está ligada pela lei ao marido. Morto o marido, pode casar novamente. No caso de uma irmã cristã, Paulo diz em 1 Coríntios 7, 39 que ela pode casar no Senhor com um irmão cristão. E se um anjo descer do céu, pode ser o anjo de 24 de abril do Cacu, pode ser o anjo Moroni do Joseph Smith, pode ser o anjo, suposto Gabriel, que apareceu a Maomé. Não creia! O mundo será julgado. Os homens, segredos dos homens serão julgados, disse Paulo, pelo meu evangelho. Todo mundo vai ser julgado pelo evangelho de Paulo. Não tem outro evangelho. Ah, mas fulano ali, ciclano, beltrano, trouxe um novo evangelho. Não creia. É o velho evangelho de Paulo mesmo. É esse evangelho
de 2000 anos, que vai levar nós para a glória. Isto é, se nós voltarmos a Ele integralmente, plenamente, completamente. Ele colocou primeiro, ó, Deus fez tudo certo. Paulo está dizendo aqui. Não tente ensinar Deus. Deus não é aluno. Não tente mudar o evangelho, a palavra de Deus. Deus não é aluno, aprendiz. Ele é mestre. Mestre dos mestres. E Paulo está dizendo aqui que ele fez tudo certo. Como é que ele fez? Primeiro colocou apóstolos na igreja. E os profetas, vai para segundo lugar. Se alguém cuida de ser profeta, 1 Coríntios 14, 37. Paulo dizendo, o apóstolo Paulo, viu, seu profeta? Você que se intitula de profeta, reconheça que o que eu escrevo é preceito do Senhor. Até os profetas devem se submeter a Paulo. Não pode alterar a palavra de Paulo. Depois que ele diz que a mulher tem que estar calada na assembleia e não pode tomar a palavra, em Coríntios 14, 34. Ele vai discorrendo. Pergunte em casa dos seus maridos. É indecente, imoral, uma vergonha. A mulher é vergonhosa, a mulher falar dentro da congregação. A menstruação da mulher impede ela de ser pregadora. Mas vocês querem pôr? É desobediência, é rebelião. E Paulo diz, se tem alguém aí em Corinto que acha que é profeta, eu sou nabi, eu sou profeta mensageiro, eu sou a boca de Deus. Deus fala através de mim. Paulo diz assim, ó, reconheça que o que eu escrevo é preceito, então isso não é para ser mudado. Que isso aqui tem o sopro divino. Respira. Que agora eu inspirei, né? Inspira, né? Respira. Entende que a Bíblia tem o sopro divino. Homens movidos pelo Espírito de Deus escreveram a Bíblia, não duvide. Não tente mudar o plano. Deus não tem que aprender nada. Ninguém tem que ensinar nada a Deus. Também ninguém vai fazer melhor do que Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Pode estragar. E Deus não criava no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e viu o Senhor, Deus, Jeová, Yahvé, que tudo que ele fez era bom, perfeito. Mas a serpente veio, o diabo veio. Hoje é os falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores, falsos mestres. Eles vêm e estragam tudo. Mas antes do rapto está na hora. Antes do arrebatamento acontecer, de voltarmos à palavra. Então Deus fez tudo certo. Primeiro colocou apóstolo, segundo lugar. Ó, ainda está aqui, ó. Em primeiro lugar, estou lendo nas escrituras. Está escrito aqui, ó. Em primeiro lugar. O primeiro lugar é o primeiro lugar. O que está em segundo lugar nunca deve tomar o lugar de quem está em primeiro lugar. Primeiro é primeiro, segundo é segundo. Forme a fila! Se Deus colocou em primeiro lugar apóstolo, como é que você vai colocar um profeta ou profetas acima de Paulo? Profetas não têm autoridade como tem Paulo, não. Profetas não podem alterar nada do que Paulo escreveu nos seus 14 livros. Se alterar, se modificar, se trazer algo diferente, é anátema, é maldição, é maldito. Você está condenado ao inferno. Lugar de tormento, abismo, show, hiena de fogo. Vai, você tem livre-arbítrio, mas você vai se perder. Deus fez tudo certo. Ele estabeleceu na igreja, em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Aí Paulo continua seguindo aqui, ó. Em quarto lugar, os operadores de milagres, os dons de milagre. Em quinto lugar, os que são usados na cura. Em sexto lugar, os da assistência. Em sétimo lugar, os do governo. Em oitavo lugar, os que falam em língua, diversas línguas. Então tá aqui. E quem fala em língua não pode tomar, o oitavo não pode tomar o lugar do primeiro.
ou o quinto tomar o lugar do primeiro. Vamos deixar as coisas como Deus fez, como Deus estabeleceu. Ele fez certo. Ele fez certo. Tá tudo certinho. Eu tenho uma escritura aqui que eu quero ler. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém aqui no meu aplicativo. Todo dia eles me enviam uma escritura. O site da Bíblia de Jerusalém. No espanhol, né? Que eu tenho ela em espanhol, para pregar em espanhol. E eu tenho ela também em português, né? E ontem eles me enviaram a escritura, eu anotei ela aqui. Essa escritura é boa. Provérbios, capítulo 3, versículo de número 5, né? Deixa eu ler essa escritura. Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 5. É muito importante ela. Veja o que está escrito aqui, né? Confia em Yahvé. Yahvé. Confia em Yahvé. Confia em Yahvé. Com todos o teu coração. Barulho aqui. Não te fies em tua própria inteligência. Não te fies em tua própria inteligência. Não confie na sua própria inteligência. O irmão Brana pregou aquela mensagem. Não te estribe no teu entendimento, no teu conhecimento. Admita, seja humilde, seja simples, né? Se humilhe à palavra de Deus, às escrituras, né? E tem o sopro de Deus nela, não tem o ar de Deus, né? Mas se você quer estribar no seu conhecimento, confiar na sua inteligência, colocar seu intelecto, sua razão, seu raciocínio, sua sabedoria humana, carnal, demoníaca, diabólica, né? Que a sabedoria humana é loucura para Deus. Ponha, mas ela está inspirada pelo diabo. A sabedoria, o intelecto humano, né? Deus habita no coração, o diabo habita na cabeça, disse William Branham. Serve, segue, obedece a Deus de coração, seja um cristão de coração, de alma. Spalatino, amigo de Martinho Lutero, ele vem nas crises de Lutero, amigo desde o direito, do curso de advocacia, acompanhando Lutero, até Lutero conhecer a verdade. Ele sempre dizia: doutor Lutero, meu amigo Lutero, você achou o que você está procurando? Anos e anos dentro do monastério. Lutero já tinha virado padre em Wittenberg. Já era um sacerdote católico, né? Do Duque Frederic, da cidade de Wittenberg. Spalatino chegou nele. E aí, depois de muitos anos, você achou que está procurando? Ele: ainda não, eu tenho muito aqui e aqui ainda está vazia a alma, né? Ainda estou procurando. Ele foi lá nas 95 teses, quando ele escreve as 95 teses, Spalatino estava lá na hora e disse: ó, Savonarola cinza, John Hus cinza. Você sabe o que você está escrevendo? Você vai virar cinza. Ele: não me amedronte, Spalatino, você é meu melhor amigo, desde o direito. Desde o curso de advocacia, Lutero estava quase finalizando o curso de direito de advogado, desistiu para virar monge agustiniano. Ele diz: você é meu melhor amigo, Spalatino, mas você não tem o direito de me amedrontar, não. Ah, Lutero, você é um cabeça dura, isso aí vai pegar fogo, Lutero. Isso aí que você está escrevendo, meu amigo Lutero, vai pegar fogo na Alemanha e no mundo. Lutero disse: eu só estou atrás da verdade. Eu estou em busca da verdade. Será que você está atrás da verdade, homem e mulher? Tantos profetas, apóstolos, pastores, doutores, pregadores. E a verdade o tempo todo na sua mão. Tão perto de você, que está aqui a palavra, ainda não penetrou no seu coração. Você fica de um lugar para outro. Qualquer onda, qualquer vento de doutrina, qualquer novo movimento que surgir e aparecer, você vai. E claro, você está buscando salvação, não te condeno. Por isso, né? Entrar em movimentos, né? Mas quem sabe esse movimento
que está a ser pregado vai ser o último movimento do Espírito de Deus, porque a hora da meia-noite é no Brasil. À meia-noite a porta abre para 5 virgens entrar, à meia-noite a porta fecha. Não é guerra, é um despertar, é um grito. Desperta tu que dorme dentre os mortos, Efésios 5,14, Mateus 25,6. E lá pela hora da meia-noite ouviu-se um grito. É um despertar antes que a terra entre em suas últimas contrações, e as últimas contrações dessa terra grávida, as últimas dores de parto vai ser pior. Porque uma das últimas contrações é o terceiro ai, a terceira guerra mundial, o Armagedon. O primeiro ai é a primeira guerra mundial. O segundo ai do Apocalipse, a segunda guerra mundial. O terceiro ainda vem. E nós podemos estar próximos. E essas contrações aqui, Moisés e Elias falar com a terra, como eu preguei essa semana. Toda a montanha e toda a ilha da terra vai ser removida do seu lugar. Porque, irmão Brandes, que Deus mandou Noé fazer a arca, porque lá, no tempo de Noé, eles tinham um poder semelhante ao poder atômico hoje. E eles usaram o poder, os cientistas, e balançaram a terra. Mudou a terra de ângulos, e a terra não está alinhada com o sol. A chuva vinha debaixo da terra. Agora, devido a essa mudança de ângulo do eixo da terra, tirando a terra de ordem, há um vapor, vai para o mar, aquece, suja as nuvens do mar, a chuva vem do mar. Mas antes não vinha. Aí temos as 4 estações, verão, outono, inverno, primavera. Mas no milênio, no milênio, antes do milênio, Moisés e Elias alinham esse eixo da terra. E eu disse aqui essa semana, se escapar do terceiro ai as bombas atômicas, eu não sei se você escapa do terremoto que vai alinhar a terra. Se escapar das bombas atômicas e do terremoto, não tem como escapar da espada que sai da boca do cavaleiro do Apocalipse 19. Ele vai exterminar as nações. E as nações vão seguir a besta. Não fica pensando, evangélico, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, carismático, católico, protestante, budista, sextinoísta, qualquer religião que dará para você entrar no milênio se você não perdeu rápido. Não dá, que todo mundo vai ser marcado pela marca da besta. A besta vai ser um papa novo que vem dos Estados Unidos. Não vai ser a ressurreição da cripta lá dentro do Vaticano, da cripta de João Paulo II. Também o Bento XVI não é o 8º, como alguns pregadores do Brasil estão pregando. William Branham disse na mensagem Atos do Espírito Santo, em 19 de dezembro de 1954, que essa profecia de um Papa virar a besta será um Papa dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é a segunda besta. Começou com 13 colônias, 13 estrelas na bandeira. É ele, os Estados Unidos, que fez a bomba atômica, astuta nação americana, e jogou sobre Hiroshima e Nagasaki. E o mundo todo hoje temos os Estados Unidos. Se você pegar a Rússia e os Estados Unidos, você acha que a Rússia é longe dos Estados Unidos? Você está enganado. Eu acho que o Alasca já pertenceu à Rússia. Ali a Sibéria, região da Rússia e o Alasca, é quase grudado ali, acho que é o Estreito de Bering, né? São vizinhos. Dá uma olhadinha no mapa. Um Papa americano vai se levantar. Quem não subir no rapto vai ser obrigado, ou morre ou recebe a marca da besta. Se receber a marca da besta, vai ser morto pela espada do cavaleiro de Apocalipse 19. E quem não receber vai morrer. Não quer ser purificado pela palavra, regenerado pela palavra, mudado pela palavra, transformado pela Escritura, então a espada que está vindo lá na frente vai lhe purificar.
terás que morrer se recusar a marca da besta, o controle total que está vindo. Não duvide, William Branham disse, catolicismo, protestantismo, estas igrejas vão se unir com o Papa americano. Para quê? Para enfrentar os comunistas. Não duvide, é a Federação Mundial de Igrejas. E esta coisa está vindo. E antes disso vir, vejo o tanto de heresia na Terra, heresia no mundo. Eu estava vendo, William Souto Santiago morreu tem 3 anos. Os soutistas tratam como se ele estivesse vivo. E depois que morre, né, aí é que cresce, né, a religião, a organização. E o William Souto morreu sem terminar a carpa catedral, a tenda catedral gigantesca que ele estava construindo em Porto Rico, né? O Mombrana cortou 112 referências do 7º selo, eu também cortei. Tá aqui, ó, do 261 ao 374 que eu cortei. Então não tem tenda. O William Souto pegou o 7º selo proibido e criou o ministério dele. Ele é grande. Como o Kaku é grande na África, o Kaku interpretou mal, né? O Mombrana diz lá, tinha dito, mandou cortar. Ele diz, eu vi uma tenda ou uma catedral. O Kaku interpretou mal. Ele disse que a tenda é ele, o Kaku, e a catedral é o Evado Frank. E agora o Kaku embolou tudo. Porque ele disse que ele é filho do Frank, no Kaku 152, 5 vezes. Evado Frank, meu pai. Evado Frank, meu pai. Olha, se Evado Frank é o pai dele, e Evado Frank diz o Kaku é a catedral, então a tenda, que o Kaku diz que é a tenda, é filho da catedral. Vê a embolada, a confusão de tenda e catedral. E o Kaku interpretou mal. O William Souto já viu diferentes, que a tenda e a catedral é a mesma coisa e empreendeu aí um grande projeto em Porto Rico. E os dois, tanto o Kaku quanto o William Souto, é cheio de interpretação particular. Tonteria, bizarrice, birutice. O joaquinzismo no Brasil também não fica fora, não. Não pensa. E o joaquinzismo aqui dentro do Brasil fica fora. Como o roscoísmo na África do Sul, Edgar Roscoe, líder branamista na África do Sul. Cada país, Canadá, Argentina, cada país da Terra, Uruguai, tem ismos, homens que fazem interpretações particulares da mensagem Mombrana e criam tonterias, birutices, esquisitices, e o povo está nisso. Exemplo, William Souto, olha, e eu acho que o Kaku copiou isso do William Souto. Porque Elias, Tesbita 1, primeiro Elias, Eliseu, segundo Elias, João Batista, o terceiro Elias, o quarto Elias, o William Branham. O Mombrana diz que falta o quinto. Vai ser 2 homens para Israel, Elias e Moisés. Mas o William Souto pega a palavra de William Branham e diz, não, está errado. Não pode haver 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Esse homem aí, e claro, William Souto vai dizer que é ele. Ele tem dupla porção de Moisés e dupla porção de Elias. É um homem só, porque não pode ter 2 profetas dispensacionalistas ao mesmo tempo. O Kaku também vem com isso agora. Ele acaba de pregar que não é 2 para Israel, 2 homens, 2 varões. Antes ele pregava isso. Lá no Kaku 5. Kaku dizia assim, depois do arrebatamento, depois de 20 anos, vai vir 2 jovens para Israel, 2 homens, né? Hoje o Kaku prega o que o William Souto prega. No final das contas, eu acho que o Kaku vai chegar ao nível de William Souto. E se já não chegou, em dizer que ele é que é Elias e Moisés. Esses homens, William Souto, Joaquim Gonçalves, Kaku Felipe, aí não tem vez para um sucessor, não. É eles, mais eles e mais ninguém. É Kaku na entrada e na saída. É William Souto na entrada e na saída. É Joaquim Gonçalves na entrada e na saída. Tem vez para ninguém, não. Fica aí
na doutrina desses homens esperando sucessor. Não vê que eles montam uma organização, um esquema que gera milhões de dinheiro para eles, para o povo deles. Não há interesse de salvação nenhuma aí, não. Irmão Branham disse que é 2 homens. Você crê ou não crê, é assim. A minha Bíblia diz que os cadáveres, aqui Apocalipse 11, são 2 cadáveres, né? Ficarão expostos lá por 3 dias e meio em Jerusalém, e uma voz dirá: subir cá. A Bíblia de Jerusalém diz que é 2 homens, 2 profetas, aqui Apocalipse 11. Seus cadáveres, não é um corpo, não. São 2. Ficarão expostos, Apocalipse 11, 8. Na praça da grande cidade que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde o Senhor delas, dos 2 homens, dos 2 cadáveres, né, que vão morrer, a besta vai matar, foi crucificado. Isso é Jerusalém. Ele enviará 2 homens. Dessa vez, ele não vai enviar um só, não. Agora entende, eu tenho explicado aqui, entenda. Eles não vêm para debater Bíblia, discutir Bíblia, ensinar Bíblia, não. Eles vêm para lançar praga em toda a terra. Todo tipo de sorte de praga. Sem falar do terremoto que eles vão trazer, do selo. E vai alinhar o planeta. Então não queira estar aqui quando Elias e Moisés, os 2 varões, os 2 homens estiverem pregando em Jerusalém. Não é Cacu, não é William Souto. Isso é para judeus, hebreus, israelitas. Isso é para o povo de Israel que hoje está indo para 10 milhões de habitantes. Já dá para 2 profetas aparecer lá e puxar para fora 144 mil. Mas eles não aparecem enquanto o Papa novo dos Estados Unidos da América não assumir lá no Vaticano. Tem que esperar cumprir isso. Veja, quantos anos o irmão Branham tinha profetizado que haveria um 2º presidente católico na Casa Branca. Está aqui a mensagem desde 61. Quantos anos o irmão Branham tinha profetizado que uma mulher chegaria a vice-presidente na Casa Branca? Isso é desde 1933, gente. Tenha paciência. O irmão Branham profetizou isso em 33. Isso cumpriu agora. E o Papa Novo Americano também vai se cumprir. E a Rússia detonando o Vaticano com bomba atômica também vai se cumprir. E a Rússia detonando todo o país da América do Norte com bomba atômica também vai se cumprir. Relaxa. Fica calmo. William Branham é o 7º anjo de Apocalipse 17. Tudo que ele falou vai se cumprir. Na igreja, Deus fez tudo certo. Ele colocou o primeiro apóstolo. Eu quero fazer uma pergunta para as mulheres. Eu lembro que o pastor Otávio, em 95, eu estava com ele aqui em Goiânia, na Assembleia de Deus da Fama, pastor Abigail, né? E uma vez eu perguntei para ele: pastor Otávio, o que você me diz de William Marion Branham? Ele falou assim: para mim, um homem de Deus. Eu disse: se eu te der 10 livros de William Branham, você lê? Ele lerei. Eu dei esses 10 livrinhos, essas 10 pregações aqui, às 7 horas da igreja. Quando chegou em Laodiceia, ele falou: é um profeta, e eu vou me batizar. Mas havia algo que o pastor Otávio me falava, que ele trabalhava num hotel aqui, na Avenida Araguá, em Goiânia, e ele disse que aquilo chamava a atenção dele. Eu levei ele lá, ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, no tabernáculo, né? Aqui de Goiânia, quando era o Joaquim. Né? E que algo era esse que chamou a atenção dele? Ele trabalhava no hotel, e nesse hotel que ele trabalhava, ele disse que encontrava lá lavadeiras de roupa, mulheres que trabalhavam no hotel, que pertenciam ao tabernáculo, cria na mensagem Branham. E aí ele disse que fazia perguntas a elas. Me explica isso aqui. Da Bíblia, né? Me explica isso aqui. E ele disse que essas irmãs diziam assim: bem, eu não posso explicar. Na nossa doutrina, que o irmão Branham ensinou, que a mulher não explica, não pode ensinar, não é pregadora. Na nossa doutrina, nós não podemos explicar.
E o pastor disse para mim que aquilo chamou a atenção dele, porque Paulo realmente proibiu em Timóteo 2,11, durante a instrução, a mulher esteja em silêncio. Não permito que a mulher ensine. Além de 1 Coríntios 14, 34 ao 38, que é para a mulher estar calada na igreja, não pode tomar a palavra. Ele disse que achava isso interessante. Ele perguntava coisas da Bíblia para as mulheres do tabernáculo aqui no hotel onde ele trabalhava, e elas não explicavam. Ele disse, você tem que perguntar ao meu pastor. No caso era o pastor Joaquim, o pastor dela. Ele dizia para mim, isso combinava com as escrituras. E eu devo fazer essa pergunta aqui nessa hora, lembrando do saudoso pastor Otávio, eu faço essa pergunta aqui a vocês, mulheres. Quando será, ou qual mulher que alguém fizer uma pergunta da Bíblia, ao invés de você se apressar e dar explicação, qual mulher falará isso? Eu não posso explicar. A Bíblia proíbe a mulher de dar explicação. Posso cantar, orar, orar e profetizar com um véu na cabeça, posso dar testemunho, mas explicar a palavra, a escritura, não compete a mim. Eu estou a fazer essa pergunta nesta hora, quando nós estamos no de volta à palavra original. Qual mulher que quando lhe for feito um pedido para explicar uma doutrina da Bíblia, qual mulher responderá? Eu não posso explicar. Eu não posso ser pregadora, ensinadora, professora. Pergunte ao pastor. Esse tempo deve voltar. Isso deve voltar para as filhas e filhas de Deus de novo. Veja, quer saber algo sobre tal doutrina da Bíblia. E uma irmã do De Volta à Palavra Original, da doutrina de Paulo, do Evangelho de Paulo, dizer assim, não posso explicar. Não posso pregar. Cabe ao presbítero, ao episcopo. Posso te dar o telefone dele para te explicar. Mas eu mesmo não vou infringir, não vou transgredir o que o apóstolo Paulo escreveu. Se um anjo descer do céu, Paulo disse, pregar outro evangelho, considere anátema. Será que você, mulher, vai deixar a ficha cair? Será que você está entendendo o que eu estou explicando, pregando? Deve voltar. Tem que voltar. Deus deve ter alguma filha de Deus em algum lugar. E vai deixar de ser madame pregadora, madame ensinadora. E vai deixar de ser uma mulher para frente, não? Para frente dos homens. Porque está na frente dos homens. Ele perguntou, sabe tudo da Bíblia, já tem até diploma de teologia. Seu diploma de teologia, a mulher vai te mandar para dentro do inferno, do Sheol, do gênero de fogo. Seu cargo de igreja que seu pastor te deu, de bispa, de pastora, de pregadora, vai te mandar para dentro do inferno. É melhor voltar à palavra original. Quem sabe esse é o último aviso, advertência que Deus está dando. Para terminar, eu ainda queria cantar um hino, né? Não sei se minha voz permite, mas para terminar aqui. Deus fez tudo certo. Colocou apóstolos em primeiro lugar na igreja, profetas em segundo lugar. Então não tem profeta maior do que Paulo, não. Paulo é um engenheiro. Não adianta o profeta se levantar e dizer assim, eu vou consagrar apóstolo. Consagrar apóstolo? Eu vou consagrar evangelista. Consagrar evangelista? Eu vou consagrar pastores. Consagrar pastores. E eu vou consagrar doutores. Interessante nesses profetas que levantam hoje, é que eles não consagram outro profeta, não. Eles pregam assim, quando eu morrer vai vir outro coisa nenhuma. Eles querem consagrar apóstolos, evangelistas, pastores e doutores, mas profeta, com eles vivos, eles não querem dividir, não. O reino deles, né? Eles querem reinar sozinhos, né? Mas Paulo, eu pergunto aqui nesta hora, o apóstolo Paulo consagrou algum apóstolo, por acaso, gente? O apóstolo Paulo consagrou algum evangelista?
no Novo Testamento, eu não vi, não. O apóstolo Paulo consagrou algum pastor, algum doutor, eu não vi, não. Paulo chamou apóstolos em primeiro lugar, profetas em segundo lugar, doutores em terceiro lugar, e ainda tem os evangelistas, pastores de dons. Não tem como, gente, consagrar um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um doutor, isso é dom. Dons e vocação são sem arrependimento. Não é a minha oração que vai empurrar dentro de um homem um dom de apóstolo, um dom de profeta, um dom de evangelista, um dom de pastor, um dom de doutor. Isso aí a pessoa nasce com isso. É nato. Dons e vocações são sem arrependimento. Mambrano ensinou isso. O que eu vi Paulo mandar consagrar foi episcopo, presbítero e diácono. Em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. Agora, isso aí são funções que Paulo colocou. Episcopo, presbítero e diácono. Vamos colocar a coisa no lugar. Não vi Paulo consagrar apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Ele diz que é dons. Dons a pessoa já nasce. E eu vejo o Cacu todo atrapalhado, que ele diz que ele tem poder de consagrar apóstolo, profeta, ele não põe não, evangelista, pastor, doutor. Esses homens que o Cacu consagra, ou o Cacu destitui ou eles abandonam o Cacu. Tá tudo errado, não tem nada de Paulo em Cacu. Nadinha de Paulo em Cacu, mesmo quando o Cacu diz que ele tem que ter 4 apóstolos. Quando o Cárdio morreu na Cosmo Marfim, Cacu tinha escrito, acho que ele já deve ter removido do livro dele, que ele apaga, remove, que o Cárdio, como morreu como apóstolo, não poderia ser substituído. Mas vai ver hoje o Cacu está com 4 apóstolos. Acobé, Yannick, Martim e Sérgio Vídeo. Né? E ele tinha dito que não iria estabelecer um 4º apóstolo, porque ele disse que o Cárdio não poderia ser substituído. Cacu não tem palavra. Tem palavra nenhuma. E essa coisa do Cacu de ter 4 apóstolos, isso aí é uma atrapalhação, gente. É uma coisa atrapalhada. Tudo que o Cacu faz é atrapalhado. Muita coisa que o Cacu prega, você tem que tomar o contrário do que o Cacu diz, porque o que ele está dizendo não é a vontade de Deus, é o contrário do que ele diz. O trabalho do Cacu é tentar desfazer da vontade de Deus perfeita que é a Escritura. Muita coisa que ele prega, você tem que tomar o contrário. Você tomar literalmente, for por ele, você está perdido. Ele veio para tirar da Escritura. Ele é a mamba africana que Mambrana viu. Mambrana cortou o 7º selo, mas isso iria voltar. Tanto que ele queria cortar na mensagem paradoxo a visão da mamba. Ele disse, eu vou deixar aí. Você acha que Mambrana não sabia que o Tabernáculo Brana, a Associação Evangelística, iria desobedecer ele depois da morte? Claro que sabia. A desobediência do Tabernáculo Brana de Jeffersonville trouxe a mamba. Veja, o apóstolo do Cacu, acho que em Washington, já está pregando na porta do Tabernáculo Brana, lá em Jeffersonville, mas a Associação Evangelística foi plantar, agora colhe, agora aguenta. Tá aí. Bem, eu vi Jesus Cristo estabelecer 12 apóstolos. Ele não fez 13, 14. Eu vi a vaga de Judas ficar aberta, vi a igreja escolher Matias no livro de Atos, mas irmão Branco diz que Deus escolheu Paulo. Então, em Israel, o Senhor Jesus Cristo não tem 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40 apóstolos, ele tem 12. Mateus 19, 28 diz que os 12 apóstolos vão se sentar em 12 tronos. A cidade celestial tem 12 portas. Cada porta uma tribo. Leia o Apocalipse 21, 22. Diz que os 12 apóstolos é o alicerce do muro da cidade. Que quando descer a terra terá mais de 2.400 quilômetros. Eu preguei aqui essa semana. Israel tem 135 quilômetros de largura e 470 quilômetros de comprimento. É pequenininho Israel, né? Menor do que esse Egito, né? Mais ou menos
22 mil metros quadrados tem Israel. Mas esse Israel pequenininho vai ficar grandão. Porque o Monte Sião vai crescer para o alto, largura e comprimento de 2.400 quilômetros. É claro que antes de Jesus Cristo, de acordo com Zacarias 13, 6 e Zacarias 14, 4, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras para o Monte Sião é 2 quilômetros. Quem está no Monte das Oliveiras vê o Monte Sião, vê a mesquita de Al-Aqsa, a mesquita de Omar, aquela cúpula dourada. Porque o Monte Moriá é em cima do Monte Sião. O Monte Sião é pequenininho. Mas ele vai ficar do tamanho de 2.400 quilômetros, mais ou menos. Para a cidade descer. Porque todos os da primeira ressurreição vão viver dentro da cidade. Os salvos, né? De 6.000 anos. Então a cidade não é pequena. Eu tô olhando, isso que eu vou fazer os carros. Vai pegar o Irã, a Arábia Saudita, esses países que querem extinguir Israel, vai virar tudo Israel. Quando o Monte Sião entrar em erupção. Síria, Jordânia, Líbano, Arábia Saudita, Irã, Iraque, num raio de 2.400 quilômetros naturalmente. Vai pegar aquele Oriente Médio todinho, Israel vai ficar grandão. Porque Deus é o Deus de Israel. É uma promessa. Israel nunca mais será destruído. Vai ser purificado. Com Elias e Moisés, ainda que Israel fosse como a areia da praia, Romanos 9, 27, só o remanescente, o resto, os 144 mil vai ser salvo. Está vindo a angústia de Jacó. O aperto de Israel está chegando. O quadro está aí, o palco está aí. Talvez não vai demorar muito, então grave isso. Paulo estabeleceu episcopos, presbíteros e diáconos. É o que ele pediu para Tito estabelecer. Mas consagrar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, isso aí Paulo nunca fez, não. Isso é dom, a pessoa nasce com isso. Veja, Filipe, em Atos 6, 7, foi estabelecido como um dos sete diáconos da igreja de Jerusalém. Mas aí a Bíblia chama ele de evangelista. Eu pergunto, quem consagrou Filipe a evangelista? Ninguém. Lembrando que um evangelista é como uma tocha de fogo. Ninguém segura ele, né? Ele vai em tudo quanto é lugar. Ele mostrou que tinha esse dom. Porque não é bom consagrar um homem a evangelista. Às vezes ele não tem um dom, aí você falha. Não é bom consagrar o homem a doutor. Isso aqui não se consagra. Doutor, pastor, evangelista, apóstolo, profeta. Não se consagra. A pessoa mostra naturalmente, de uma forma nata, se tem um dom ou se não tem um dom. Isso aqui é Deus que faz a pessoa nascer com isso. É nato, já vem no nascimento. Dons e vocação são sem arrependimento. Está escrito em Romanos, acho que 12, capítulo 12. Então você vai consagrar evangelista, você vai falhar evangelista de 4 paredes, que só prega no púlpito, em cima de plataforma. Isso não é evangelista, coisa nenhuma. Não tem coragem de pregar o ar livre. Você vai consagrar pastor, que quando pega duas famílias com problema, divididas na igreja, ele, ao invés de apacentar, apaziguar, ele mete a pá, ele é político, ele fica a favor de uma família contra a outra, ele acaba separando a igreja. Que pastor é esse? Pastor é dom. É um homem capaz de ver um problema entre duas famílias dentro de uma igreja. Ele vai lá e faz dar as mãos. Andar de mãos dadas, o que estava inimigo um do outro vira amigo. Mas hoje os pastores é político, é partidário, política religiosa. Ele mete a pá, ele vai escolher uma das duas famílias. Normalmente é que paga o dízimo maior, né? E a outra ele mete o facão. Então não se consagra. Efésios 4:11, porque às vezes você vai consagrar, você vai errar, porque com o tempo esse homem mostra que não tem esse dom. Não nasceu para isso. Agora, episcopo, presbítero e diácono, isso aí se estabelece. E tanto episcopo, presbítero e diácono tem que ser um homem casado com uma única mulher. E hoje, os que dizem
ser obreiro. Estão casados com mulher que tem marido vivo, elas nem viúvas é. Esses que estão recebendo consagração de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastor, doutor, muitos deles estão casados com mulheres divorciadas, separadas. Paulo disse em Coríntios capítulo 7, se a mulher se separar do seu marido, não se case novamente. Procura te reconciliar com seu marido. E como que você é um obreiro? Para mim é um cobreiro de igreja. Casado com mulher divorciada que tem marido vivo. Está em adultério. Você e ela. Os adúlteros não entrarão no reino dos céus. No reino de Deus. 1 Timóteo, 1 Coríntios 6, versículo 9. Nem adúltero, nem beberrão, nem ladrão, herdará o reino de Deus. Veja, você está fora da palavra, homem. Mulher, você está fora da palavra. Se quer ir para o céu, o juiz de todos é Deus. Ele já deixou a palavra dele. Deus não tem duas palavras. Ele já deixou a Bíblia aqui. Se você está desalinhado, fora da Escritura, você está perdido. Vamos voltar à Escritura. Pedro também foi estabelecido presbítero, né? Mas apóstolo, Jesus estabeleceu 12, a vaga de Judas ficou vaga. A igreja escolheu Matias e Deus escolheu Paulo. E esses 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, é nato. E não adianta alguém tentar mudar o plano do engenheiro. Paulo é o engenheiro, uma obra grande. Você vê esses prédios, shopping center, mansões sendo construídas de homens ricos, milionários. Tem um escritório ali do engenheiro, ele é o chefe. Ele é que desenha a planta, a área livre, os quartos, a sala, a cozinha, os banheiros. Ele é o dono do projeto. Ele faz o design. Quando ele desenha, está bem distribuído. Não vai haver falta de iluminação, de ventilação de ar. Ele é um homem entendido. O engenheiro é Paulo, não é William Souto, não é Cacu, não é Joaquim, não é Edgar Roscoe, não é Biscal, no Canadá. Vamos voltar a Paulo. O engenheiro, ele diz que se eu construir uma construção em cima do fundamento da base do alicerce que ele fez, ainda que seja de ouro, prata, pedra preciosa, feno, madeira, e seja queimado, não resista, ele diz assim, mas o tal vai ser salvo, porque fez a construção em cima do que eu estabeleci, em cima do que eu fiz, do que eu coloquei como engenheiro, bom engenheiro. Ou seja, o que ele colocou? Ele colocou que o alicerce chama-se Yehoshua HaMashiach. É o Mashiach, é Yehoshua. A pedra angular é Jesus Cristo. Não se pode colocar outro fundamento, outra alicerce. E o evangelho de Pedro é para os judeus. E o evangelho de Paulo é para as nações. Nós devemos voltar às Santas Escrituras. A palavra original de Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo, vamos retornar. Eu disse que eu queria cantar um hino. Eu fui ver aqui o autor desse hino. Acho que ele é de 1870 e tanto e morreu em 1931, né? Eu não sei se está o nome dele em inglês, mas ele estava aqui no Brasil na primeira onda do avivamento de 1910 com Daniel Bego na Vingre, né? O Brasil já teve 3 ondas. A segunda, 1950, os neopentecostais, e a terceira foi 1970, 80, com os neopentecostais. Né? Acredito que Deus salvou gente da primeira onda, salvou gente da segunda onda e salvou também da terceira, né? Mas hoje não tem como Deus salvar entre pentecostais, neopentecostais e neopentecostais, porque já passou. Já passou. Nós estamos em 2022. Quantos anos dura um avivamento mesmo? 40. Por isso que o avivamento de 1910, da Assembleia de Deus, CCB, quadrangular, já foi.
Já era. Acabou. O avivamento de 1950 deu o Pentecostais, Deus de Amor, Casa da Benção, Brasil para Cristo já se foi. E o avivamento dos neopentecostais, os carismáticos, 1970, nós estamos em 2022, gente. Já se foi. Já acabou o avivamento de 1970 e 80, né, que começou isso. Agora é hora de voltar à palavra original. A hora agora é essa, né? Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem que irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois de anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo mundo, cristão erguei-vos já andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças da escravidão, os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois de anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois de anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o dia glorioso, em que os remidos todos se unirão, em coro excelso, santo jubiloso, para todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois de anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Senhor Yehoshua HaMashiach, o Filho de Jeová, o Deus da criação, Yahvé, eu oro nesta hora, Senhor, pelas vidas das almas que escutam essas pregações. Isso aqui não é brincadeira, brincadeirinha. É a pura, original palavra de Deus que está sendo pregada novamente. Quem irá crer, eu não sei, Senhor. Somente o Senhor sabe. Eu oro pelas vidas, pelas almas. O poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como a pregação tem poder para salvar, eu acredito que também tem poder para libertar. Então, Senhor, eu oro por aqueles que ouvem esta pregação, que os demônios sejam afugentados, que sejam expulsos, no nome do Senhor Yehoshua HaMashiach. Que os demônios deixem as vidas, a depressão, a opressão, o pensar em suicidar-se, e abandone essas vidas que escutam a palavra de Deus. Há poder no Evangelho, há poder na pregação. O Evangelho é o poder de Deus. Eu oro em nome de Yehoshua HaMashiach, que os demônios, doenças, enfermidades
saia dos corpos das pessoas. Amém, amém.